Olá, meus amigos, vamos continuar a nossa análise sobre aquela blasfêmia que o Lula citou, que o Lula afirmou no final de semana. Bom, eu vinha mostrando já a perda da imagem, aquela imagem imaculada que o Lula tinha, né? Com o mensalão, o negócio foi no brecha. Principalmente o senhor José Disseu. Ele diz arrogantemente que o PT era um partido que não roubava e não deixava ninguém roubar. E ele era o ladrão principal. Mas vamos lá. Se vocês pensam aquela parte da roubalheira, é realmente um negócio fantástico. É um pecado que não tem mais tamanho. Não é uma corrupção total, absoluta. Mas o outro lado não é pior. É a burrice, é a incompetência, a falta de experiência, a arrogância de se achar sabedor e conhecedor de economia. Isso é um desastre para o país. Levou ao país ao caos econômico em que se encontra. 15 milhões de desempregados, 50 milhões de analfabetos, 100 milhões sem esgoto encanado, 35 milhões sem coleta de esgotos, sem tratamento de esgotos, 7 milhões sem coleta de lixo, 4 milhões de pessoas que vivem em apartamentos que não tem um só banheiro. Esse é o legado do lulopetismo para nós, tá certo? Mas vamos lá. O negócio começa exatamente, tem um início bem claro, e nós podemos citar isso aí como início de toda a destruição da economia brasileira, pela política salarial implantada pelos petistas. Os petistas, antes de assumir o poder, eles tinham discursos que eram a favor dos trabalhadores, a favor do povo pobre brasileiro, que a taxa de juros estúpida na época era em função da vontade, da falta de vontade política e etc. Então, eles entram pensando que sabiam qual era a solução e sabiam o que deviam fazer para acabar com tudo isso. Inclusive a famosa desigualdade de renda nesse país. A famigerada desigualdade de renda nesse país. Então entra para, fazer uma política salarial para acabar com tudo isso. Para aumentar o poder aquisitivo da população, do povo brasileiro, do assalariado, e diminuir a renda. Então faz uma política salarial que é de uma estupidez que não tem mais tamanho. Qualquer criança, qualquer cara que começasse a estudar economia sabe que isso aí não ia dar certo. O que ele fez? Ele começou a dar taxas, aumentos salariais com taxas superiores às taxas de produtividade das empresas. Chegou um absurdo que o senhor Lula, eu acho que foi em 2010, quando ele estava saindo do governo, ou antes um pouco, foi em 2010, eu tenho a impressão que foi em 2010, ele deu um aumento salarial de 14%, 14% a 16%, não me lembro bem, um negócio bem extremo, e a economia cresceu 0,5% naquela época. Foi um negócio absurdo. Então as taxas salariais, assim, as taxas de aumento salarial era 6, 8, 10. E o crescimento econômico estava na base de 3, 4%. Ora, qualquer pessoa, você não é economista, né? Eu sou economista, mas na base do jornal, porque na realidade sou executivo financeiro. Mas eu entendo isso muito bem e você também pode entender com facilidade. Você é um empresário e se você é obrigado a dar aumentos salariais em taxas superiores à taxa da sua produtividade,
da produtividade da empresa, evidentemente você vai ter que repassar. Você vai ter que repassar esses aumentos salariais. E isso, você fazendo, você vai incrementar a inflação no país. Tá certo? Muito bem, essa política salarial, inicialmente parece que favorece ao assalariado e a redução da desigualdade de imposto de renda, é exatamente o contrário. Inicialmente faz isso, mas é com efeito bumerangue. Inicialmente é muito bom e na volta é destruído. Por quê? Ora, olhando para o setor industrial, o setor industrial não poderia repassar esses aumentos da taxa superior às suas a grande maioria das empresas. Por quê? Porque tinham concorrentes externos, a importação. Então se importava produto lá de fora porque isso é mais barato do que aqui dentro. Então essas empresas que não tinham condição de repassar o aumento salarial, evidentemente quebraram. E quebrar o setor brasileiro foi um desastre no setor industrial. Tem o setor de serviço que praticamente não tem concorrentes externos, porque são empresas nacionais, serviço geralmente é nacional. Eles têm possibilidade de aumentar os seus preços sem problema nenhum, porque eles não têm concorrentes externos. Então a briga é internamente. Então eles conseguem aumentar e com isso nós percebemos o seguinte, que o setor de serviço ele conseguiu repassar, tanto conseguiu repassar que a taxa da inflação no Brasil é uma taxa, por exemplo, de 8%. 12%, a taxa média era 8% de inflação. 12% era do setor de serviço. E 8%, como é que é? Pois é, 12% era a taxa, o aumento da taxa de serviço, a inflação de serviço era 12%, e a inflação do setor industrial era 4%. Então 12 e 4, 16 por 2, a média era 8%. Ora, o setor industrial foi para o beleléu. Foi liquidado o setor industrial. As empresas quebraram e com isso muito desemprego. O setor de serviço sustenta o que consegue, mas evidentemente no geral começa a perder também. Começa a perder porque aquelas pessoas que ficaram desempregadas não podem mais consumir o serviço. E isso traz uma consequência que foi o que nós vimos. Recessão, 2 anos seguidos de recessão, parece que vai ter o terceiro de recessão. Inflação muito alta, taxa de juros alta, né? E desemprego. 14, 15 milhões de desempregados. Isso foi uma política desastrosa, essa política salarial. Muito bem. Depois vem a política de compra. A política de compra e venda da Petrobras. Isso aí simplesmente não foi questão econômica, foi questão política, uma questão definida para o projeto de poder do PT. O que eles faziam? Naquela época, petróleo lá fora, barril de petróleo a $100, a Petrobras, autorizada pelo governo, comprava petróleo lá fora, a preço cada vez mais alto, e trazia aqui dentro, vendia gasolina a preços mais baratos. Com isso, o governo ganhava os votos da classe que tinha carro e também controlava um pouco a inflação. A inflação não seria tão alta quanto seria se tivesse a preços atualizados de gasolina aqui dentro. Quer dizer, um negócio irresponsável, um negócio muito pessoal, muito olhar para o umbigo do governo, olhar para o umbigo do senhor Lula, o umbigo dele. Ele só se interessava por ele, pelo poder, estar no poder, se manter no poder e roubar cada vez mais. É isso que ele queria. Então, com isso, ele quebrou. Isso aí deu um prejuízo de aproximadamente 90 bilhões à Petrobras. Aliada à política de propina, que ele facilitava, entregou a Petrobras. Ele que era um defensor da Petrobras. Não queria que a Petrobras fosse nacionalizada.
para não entregar ao capital estrangeiro. Entregou ao capital nacional. De uma maneira horrível, de uma maneira reprovável, que entregou através da propina. Ou seja, permitia que as empreiteiras fizessem negócios superfaturados com a Petrobras, desde quando dessa uma propina de 3%. Não penso que 3% era pequeno não, que o rombo era pequeno de 3%. Não, é muito maior. Porque as empreiteiras superfaturavam. Nesse superfaturamento ela dava 3%. Basta dizer a vocês o seguinte, que a Petrobras, no seu auge, tinha um valor de mercado de 520 bilhões. Na crise da Petrobras, na crise da propina, a Petrobras chegou a um valor de mercado de 17 bilhões. Você sabe o que é isso? Significa 503 bilhões de valor do mercado que foi para o espaço. Nunca houve no mundo uma empresa, e nem tempo nenhum, que tivesse uma perda dessa. Arrasaram a Petrobras. E a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo. Para quê? Para pagar o superfaturamento das empreiteiras, das pessoas que faziam negócio, das empresas que faziam negócio com a Petrobras e que pagavam propina ao senhor Luiz Inácio Lula Silva e sua turma. Quebrou uma empresa para manter seu projeto de poder. Muito bem, vamos lá. Além disso, destruiu a imagem positiva da maior empresa do Brasil. Até hoje a empresa tem problemas porque a sua imagem não está ainda definitiva recuperada. Bom, e aqui nessa parte vamos tratar dos erros políticos do Lula e suas consequências. Porque se começou a dizer, porque o Lula, muito fácil ele ser um político, que a pessoa pensava que era um político, menor, um político de maracutaia. Ele, com dinheiro recebido de propina dos recursos da Petrobras roubado do povo brasileiro, ele comprava uma base de apoio do seu governo, não é isso? E comprava também os partidos para poder ganhar as horas de televisão. E com isso ele se mantinha no poder a vida toda. Ganhava eleição após eleição nesta maneira, comprando partidos para a base e comprando partidos simplesmente para ter o horário de televisão. Então é muito fácil ser popular dessa maneira. E começaram a dizer que Lula era um político sagaz. Político sagaz coisa nenhuma. Ele é um bandido. Um bandido safado. Um bandido nojento. Tá certo? Então ele cometeu erros do ponto de vista que foi um negócio sério. O primeiro erro dele, que ele mesmo reconhece isso, o maior erro dele foi a indicação de Dilma Rousseff. Ele indicou Dilma Rousseff para substituí-lo como se uma grande administradora. E todos sabiam, e ele sabia que ela não era administradora. Ele queria mandar no governo dela e depois substituí-la. Ele ficaria ali ajudando a Dilma a fazer uma administração mais ou menos, e ela então passaria o governo para ele novamente, para ele ser eleito e reeleito novamente. Olha, erro brutal. Primeiro, ela foi um desastre do ponto de vista administrativo. Ele já era um desastre não podia ajudar outro desastre, meu amigo. Ele não tinha competência para ajudar a Dilma no ponto de vista de administrar o Brasil. E além disso, não percebeu que Dilma era tão voluntariosa, tão gananciosa pelo poder quanto ele. Então ela não ia entregar facilmente, ele não percebeu isso. E não entregou, tá certo? Muito bem. E qual o segundo maior erro? O segundo maior erro dele foi ele indicar o Michel Temer como vice de Dilma. Não esqueçamos que Michel Temer foi indicado, foi colocado, assim como Dilma foi imposta ao PT e à base como candidata a presidente, Michel Temer foi também imposto como vice-presidente da Dilma. E tudo por quê? Pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é responsável pela Dilma e pelo Michel Temer. Isso são os erros dele. E quais são as suas consequências? O Lula desaba politicamente. O Lula não consegue fazer mais nada. Né? As únicas eleições que ele ganhou, as últimas, foram a Dilma na reeleição, o Fernando Haddad na primeira eleição e só. Nunca mais ganhou nada. Inclusive agora está perdendo até no interior do Piauí. Tá certo?
no interior do Piauí, ele perdeu a eleição. Ele foi para lá, no interior, numa prefeitura, apoiar um prefeito e o prefeito perdeu. Muito bem, pessoal. O Lula não consegue eleger ninguém. Ele indica Lindenberg para governador do Rio, perdeu, não foi nem para o segundo turno. Indica o Padilha, Alexandre Padilha, que era ministro dele para governador de São Paulo, nem saiu, foi 3% de voto. Perdeu no segundo turno para o Fernando Haddad, perdeu no segundo turno, não foi nem para o segundo turno, o Fernando Haddad. E tem uma perda que ninguém fala. A Dilma Rousseff foi impeachada. Por que ela foi impeachada? Foi impeachada, primeiro, que cometeu crimes. Mas o fator dela ser impeachada é que ela não tinha nenhum respaldo do Congresso. Nem popular de ruas, nem do Congresso. E quem é o responsável por isso? O senhor Lula. O senhor Lula é o padrinho e o protetor dela. Lula não conseguiu reverter o impeachment. É mais uma perda a ser posta na conta do senhor Lula. E ninguém fala sobre isso. Dilma sendo impeachada, quem perdeu foi o Lula. Foi ele que perdeu isso. Então, meus amigos, eu quero ver, né, esse homem, que você já percebe aí que as últimas eleições que ele ganha com Dilma Rousseff e com Fernando Haddad, e nunca mais ganha nada, fica se dizendo como um grande cabo eleitoral. E fica o senhor Merval Pereira, citando outros cientistas políticos, concordando com isso. Eu acho um absurdo. O cara que não elege ninguém há muito tempo, perde feio. Jandira Fegali foi um desastre. Jandira Fegali cometeu um erro, foi pior do que ele. Colocou como padrinho da candidatura dela à Prefeitura do Rio de Janeiro. Consequência, ela foi uma das piores candidatas a ser votada no Rio de Janeiro. Perdeu, inclusive, em quantidade de votos, para o Flávio Bolsonaro, que foi candidato a vereador. E ela, como candidata a prefeito, teve menos votos que o Flávio Bolsonaro como vereador. É esse homem que pode ser um cabo eleitoral se não puder ser candidato a presidente. Ou como Marte será um cabo eleitoral. Meus amigos, convenhamos, é muita falta de percepção do que está acontecendo. Eu sugiro ao Merval Pereira fazer uma revisão naquele seu artigo. Eu sou um admirador do Merval, pelas suas posições políticas e pelos excelentes artigos que ele faz. Mas esse artigo, e ao pensar dessa maneira, que o Lula pode ser um cabo eleitoral, pode ser um Marte, e como Marte ser um grande cabo eleitoral, isso foi um pisão na bola. Aconselho ao Merval a fazer uma revisão disso. Ok? Um abraço, pessoal. Não perca o próximo e último vídeo. Um abraço. Tchau.